já parou para pensar por que um carro lançado há mais de 20 anos ainda consegue parar qualquer apaixonado por automóveis? O Ford GT de 2005 não nasceu para vender milhões de unidades. Ele também não foi criado apenas para ser rápido. Ele nasceu para provar que a Ford ainda era capaz de construir uma lenda. E talvez você conheça esse carro por um motivo muito especial. Se você jogou Gran Turismo 4 no Play 2, provavelmente ficou alguns segundos admirando esse super carro na concessionária da Ford antes mesmo de comprar. Baixo, largo, um ronco inesquecível. Um visual que parecia saído diretamente das pistas de Le Mans. Mas o que pouca gente sabe é que esse carro existe por causa de uma das maiores rivalidades da história do automobilismo. Uma história que envolveu a Ford, a Ferrari e uma vingança que mudou tudo. Hoje vamos conhecer a história completa do Ford GT 2005, um dos supercarros americanos mais bonitos já produzidos e, na minha opinião, um dos modelos mais marcantes da história da Ford. Vamos entender por que ele foi criado, conhecer seus detalhes, descobrir o que torna esse carro tão especial e entender por que ele continua sendo um sonho para tantos apaixonados por automobilismo. Para entender o Ford GT, precisamos voltar quase 40 anos no tempo. Na década de 60, a Ferrari dominava completamente as 24 horas de Le Mans. Era praticamente imbatível. Foi então que a Ford decidiu entrar na briga. Depois de investir pesado no desenvolvimento de um carro de competição, nasceu o lendário GT40 e o resultado entrou para a história. Entre 1966 e 1969, o GT40 derrotou a Ferrari 4 vezes consecutivas em Le Mans. Não foi apenas uma vitória nas pistas, foi um recado para o mundo inteiro de que os americanos também sabiam construir máquinas capazes de vencer os melhores carros da Europa. Com o passar dos anos, o GT40 deixou de ser apenas um carro de corrida. Ele virou um símbolo, uma verdadeira lenda. Em 2002, a Ford comemorava seu centenário e resolveu prestar uma homenagem à própria história. Ela apresentou um conceito inspirado no GT40. A reação foi imediata. O público simplesmente enlouqueceu. O conceito fez tanto sucesso que a Ford tomou uma decisão raríssima: produzir praticamente o mesmo carro que havia sido apresentado, sem mudar sua essência. Foi uma aposta ousada, porque transformar um conceito em um carro de produção normalmente exige dezenas de alterações. Mesmo assim, a Ford conseguiu preservar praticamente todas as linhas que fizeram o GT40 ser reconhecido no mundo inteiro. Olhando para ele hoje, fica fácil entender por que o teto extremamente baixo, os faróis circulares, as enormes entradas de ar laterais, as portas que invadem o teto, a traseira curta, tudo lembrava o GT40. Mas não era uma simples cópia, era uma interpretação moderna, com estrutura em alumínio, muito mais confortável, muito mais segura, e preparada para enfrentar os supercarros da época. Mesmo depois de mais de 20 anos, o design continua atual. É aquele tipo de carro que faz qualquer pessoa virar a cabeça quando passa. Debaixo da tampa traseira estava um verdadeiro espetáculo. Um V8 de 5.4 litros equipado com um compressor mecânico. Enquanto muitos rivais apostavam em motores que só entregavam emoção em altas rotações, a Ford preferiu outro caminho. Muito torque, muita força, resposta imediata ao acelerador. O resultado? 550 cavalos. 678 Nm de torque, 69 kg, equivalente, tração traseira, câmbio manual de 6 marchas e aceleração de 0 a 100 em aproximadamente 3.7 segundos. Na época, esses números colocavam o Ford GT entre os supercarros mais rápidos do planeta. Mas o mais interessante era a forma como ele entregava toda essa potência. Sem sustos, sem eletrônica interferindo o tempo todo, era praticamente você, o volante e um V8 Supercharger logo atrás das costas. Quem já dirigiu um Ford GT costuma dizer que ele consegue algo raro. Mesmo sendo absurdamente rápido, ele transmite confiança. A direção conversa com o motorista. O câmbio manual
deixa tudo mais envolvente. A suspensão consegue equilibrar esportividade e conforto. E o compressor mecânico produz um som viciante conforme o giro sobe. É aquele tipo de carro que faz cada quilômetro parecer um evento. E se os 550 cavalos já impressionavam, alguns preparadores resolveram ir muito além. Um dos exemplos mais famosos veio da Underground Racing. Mantendo o V8 5.4, eles instalaram dois turbocompressores Garrett GT35R. Desenvolveram um novo coletor de admissão em alumínio, modificaram todo o sistema de escapamento e elevaram a potência para mais de 840 cavalos. O resultado era simplesmente brutal. Uma prova de que o Ford GT tinha potencial para muito mais do que mostrava de fábrica. Entre 2005 e 2006, foram produzidas apenas 4.038 unidades. Isso ajuda a explicar por que ele é tão valorizado atualmente. Mas seu verdadeiro valor nunca esteve apenas na raridade. O Ford GT foi criado em uma época em que as montadoras começavam a pensar cada vez mais em custos, plataformas compartilhadas e retorno financeiro. Mesmo assim, a Ford decidiu investir milhões em um projeto cujo principal objetivo era emocionar. Esse carro não precisava existir, mas felizmente ele existiu. E talvez seja exatamente isso o que torna tão especial. Mais tarde, em 2017, a Ford apresentou uma nova geração do GT, muito mais tecnológica, muito mais extrema, mas foi o modelo de 2005 que mostrou ao mundo que ainda havia espaço para um supercarro americano capaz de carregar um legado tão importante. Ele homenageou o GT40 sem copiar o passado, criou sua própria identidade e entrou definitivamente para a história, seja pelo design, pelo V8 Supercharger, pela história em Le Mans ou pelas horas que muitos passaram admirando esse carro em Gran Turismo 4. O Ford GT de 2005 continua sendo um daqueles automóveis que fazem qualquer apaixonado por carros sonhar. E agora eu quero saber de você. Você teria um Ford GT 2005 na sua garagem? Ou escolheria outro supercarro da mesma época? Escreve aqui nos comentários, porque eu vou ler todos. Se você gosta de histórias como essa, de carros lendários, clássicos e super máquinas que marcaram gerações, já se inscreva no Torque Brutal e ative o sininho, porque toda semana tem vídeos novos por aqui. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.